Agora sim. Melhorou. Acho que agora dá, hein, meninas? Então, vamos lá. Essa aula, a gente vai começar com essa toalhinha, tá? Que é própria para pintura em tecido, tá? Para quem quer saber a marca, tudo certinho, é da marca Dolly, 30 por 45 centímetros, e ela é própria para pintura em tecido. Ela vem com a barra para pintura em tecido, tá? O risco desses 5 pintinhos aqui, eu vou deixar disponível depois nos comentários do vídeo. Não vou apagar essa live, vai ficar gravada para vocês, tá bom? E eu já comecei a pintar os 3 primeiros, mas primeiro eu vou explicar o processo e por que eu pedi a misturinha da Filó Frigo, que é essa aqui, que eu guardei nesse potinho mesmo, eu expliquei, tá? Tem na página aí tudo certinho, tá bem explicadinho como faz a misturinha da Filó Frigo. Ela não é um branco muito branco, ela fica um branco um pouco leitoso. Tá vendo? Fica um branco um pouquinho leitoso. Deixa eu só desligar o computador, que senão vai ficar dando retorno aqui pra gente. Só um minuto. Então vamos lá. Voltei, computador desligado, tudo certo. Aqui no primeiro pintinho, a gente sempre vai começar com a misturinha da Filó, tá? Passando sempre a misturinha da Filó. Depois o amarelinho mais claro. Não se preocupe em anotar as cores agora, porque estão todas anotadas já na página, já disponível para vocês. Então a gente vai começar ó, com o amarelo bebê e o amarelo ouro. Sempre assim, misturinha da Filó, amarelo bebê, amarelo ouro. Tá ok? Então essa aqui já tá pronta. Eu coloquei uma já preparada, que tem o risco já todo prontinho, certo? E eu já fiz 3 passarinhos para poder adiantar. Deixa eu ver se a imagem está ficando boa pra gente. Sim, tá aparecendo bem. Então, nós já temos os 3 passarinhos já bem adiantadinhos aqui. Por que eu fiz assim? Porque depois, na hora de fazer o contorno, fica mais fácil, fica melhor, mais prático para poder fazer o contorno ele estando assim, já seco. Tá vendo? Esse aqui eu pintei ontem e deixei preparado. Não que vocês precisem pintar de um dia pro outro, mas quando você chega no último passarinho, o primeiro já tá pronto para você poder fazer o contorno de uma forma mais tranquila, certo? Então, nós vamos fazer esse passarinho aqui, que é o azulzinho, que é esse aqui, que é o que tá com a estrelinha na cabeça, tá? E eu vou explicar todo o processo, o porquê da misturinha da Filó Frigo primeiro, e depois as outras cores, certo? Vamos lá? Em relação ao pincel. Se usar o pincel, né? Quem tiver preferência de usar esse pincel da Cerdá Amarela, tá vendo? Ele é muito bom, porém ele é muito duro. Para fazer uma pintura mais delicada como essa, ele não fica muito bom. Ele tem que ser aquele pincel mais gastinho, aquele mais velhinho. Então, eu sugiro que use esse aqui, tá? Que é da Condor também, 421. Esse aqui é o tamanho 10. Ah, mas como eu vou comprar? A série dele, a marca é a Condor, a série 421 e o tamanho dele é o tamanho 10. Quanto menor a numeração em relação ao tamanho, menor um pincel. Tá vendo? Olha. O número 10 e o número 4. Olha a diferença das cerdas.
Dá uma diferença grande, né? É o que nós vamos mais trabalhar, o número 10 e o número 4, às vezes o número 2. Então, já vou deixar esses dois aqui separados, ele tem a cerda mais molinha, o que permite um trabalho mais delicado. Então, acho que dá pra ver o pintinho assim bem, vou aproximar um pouquinho, porque a gente consegue uma visualização melhor. Tem que descolar e colar de novo, para ficar melhor pra vocês. Pronto, assim dá pra ver bem. Pronto, agora vamos começar com o nosso passarinho. Misturinha da Filofrigo, certo? Eu uso sempre um pratinho para poder depositar a tinta e para tirar também o restinho do que fica no pincel. Vou deixar aqui também o azul bebê já aberto. Lembrando que a tinta tem que estar sempre bem diluída. Tá vendo, ó? Sem carocinho, sem marquinha. E também o azul celeste. Vou deixar um pouquinho do azul celeste no prato. Agora nós vamos começar com a misturinha da Filó, tá? Eu não vou limpar o pincel na pontinha, como eu costumo fazer, porque na misturinha nós não precisamos. Como vai fazer um preenchimento quase que total, não precisa tirar a rebarba. Então, a gente vai colocar, ó, vai deixar sempre uma bordinha. Não vou pintar o olhinho dele, nem o bico, mas eu vou deixar uma borda. Sempre deixando uma bordinha ali. Sobrando no desenho. Acabei passando por cima do bico, mas não tem problema. Ó, contornei bem o olhinho. Não fui até o final, não, tá? Tem uma bordinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ficou uma borda sem pintar. Porque essa bordinha aqui é que vai entrar o nosso azul bebê. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou passar por cima da asinha. Só no meio mesmo, tá? Tirei o excesso. Não lavei o pincel. Eu só tirei o excesso da misturinha da Filó, que é o nosso branquinho. Aí sim eu venho, ó, com a tinta só de um lado do pincel, tá? O outro lado tá limpo. Essa parte que tem a tinta é o que eu vou colocar lá, olha, de encontro com a linhazinha do risco. Coloquei e vou puxar pra dentro. Vou espalhar um pouquinho na parte de dentro, tá? Vou fazer todo o contorno da cabecinha do passarinho. E aqui dentro, olha, eu vou fazer de uma forma bem suave. O que sobra da bordinha, eu venho aqui dentro, ó, passo só a sujeirinha do azul bebê. Vou fazer mais deitado que dá pra ver. Ó, só a sujeira. Na bordinha também, da parte de cima.
Então, aqui, ó, já foi. Sujeirinha do azul, certo? Vou trocar o pincel, porque esse pincel aqui é o número 10, ele é muito grande pra fazer a parte de baixo. Peguei agora o número 4, pra fazer o corpinho do passarinho. Ô, Laiane, a Laiane, não é que tá falando? Isso, Laiane. Laiane, se tiver alguma dúvida que eu possa responder, pode ir colocando aí, tá? Essa pintura realmente fica bem bacana, bem suave. E a misturinha da Filofrigo é realmente maravilhosa. Pronto, aí eu fiz, ó, coloquei um pouquinho na asa, fiz o contorninho também, espalhei um pouquinho por dentro, tá? Vou passar agora pro azul celeste. Coloquei o azul celeste no pratinho, por quê? O azul celeste tá aqui, ó, uma isca bem pequenininha dele. Porque nós vamos usar muito pouquinho. Então, eu pego o azul celeste aqui, ó, e limpo no próprio prato. Eu não pego direto lá na tinta, não, tá? Porque nós vamos usar uma isca muito, muito, muito pouquinha, só pra dar um tomzinho um pouquinho mais escuro nesse pintinho azul. E vou fazer a mesma coisa, olha. Tá vendo? Onde eu já tenho a misturinha da Filó, que é o branco, o azul bebê, agora eu vou entrar com esse azul celeste. Bem pouquinho. Só pra ficar com um tomzinho um pouco mais acentuado. E esse passarinho aqui, ele tem duas marquinhas aqui em cima na cabeça, que nós vamos fazer também com esse azulzinho aqui, olha. Porque depois ele vem com um contorno e entra exatamente aqui. Vou deixar a marquinha, mas vou suavizar. Sempre faz e suaviza. Porque isso vai fazer a sua pintura ficar bem delicada. Passar o mesmo azulzinho aqui no corpinho do pintinho. Em volta, bem levezinho. Vou marcar um pouquinho a asa dele, porque depois quando entrar o contorno vai fazer uma diferença muito grande. Tá? Procurar cobrir sempre o risco. Eu tenho dificuldade com carbono amarelo. Esse aqui eu risquei com carbono vermelho. O carbono amarelo tem um pouco de dificuldade, porque quando bate a luz eu não consigo enxergar. E se eu passar o lápis depois, eu acho que fica muito, muito grosseiro. Então eu faço fininho com carbono vermelho e venho cobrindo. Porque eu acho que assim, pra mim, né, pelo menos pra mim, fica um pouco mais fácil. Quem não tiver dificuldade com carbono amarelo, pode riscar direto com carbono amarelo. Tá? Lavei o pincelzinho na água. Só pra espalhar mais um pouquinho aqui. Esse tomzinho de azul. Vou deixar esse passarinho azul agora e vamos passar para o próximo, que é lilás. Porque esse passarinho azul ele também precisa secar pra gente continuar a fazer os acabamentos dele. Então, vamos fechar aqui. A misturinha da Filó, eu só vou sacudir para ela descer um pouquinho mais pra tampa. Vamos pegar agora o lilás bebê. E o flor de malva. Tá? As três cores que nós vamos usar para poder fazer esse passarinho lilás. A mesma coisa, pincelzinho da Condor, o mesmo pincel que eu usei. Vou usar sempre o mesmo pincel em praticamente todo o risco. Então, nós começamos lá com a misturinha da Filó de novo.
sem pintar o olhinho e evitando pintar o bico. Deixando aquela bordinha que eu falei, olha, no passarinho azul. Sempre deixando aquela bordinha. Esse aqui, como tá com esse detalhezinho da cabeça, que é o começo da crista dele, pra cima, eu vou pintar só o meio da crista, ó. Não vou chegar na bordinha também. Contornei os olhinhos, deixei a bordinha. Vou fazer a mesma coisa no corpinho. Passo por cima da asinha, não tem problema. Terminei de usar a misturinha da Filó aqui, ó. Só vou limpar o pincel. Eu não lavo, eu só tiro o excesso. Tá? Tirei o excesso. Vou agora trabalhar com lilás bebê. Pegando lá na bordinha, bem em cima do risco. Ó, esse aqui eu já não coloquei a tinta nele todo. Eu coloquei só de um lado do pincel, tá vendo? Esse lado que tem a tinta é o que vai pra fora lá no risco. Lembrando que esse pincel tem a cerda molinha e facilita bastante. Fazer um trabalho mais delicado. Vou trocar o pincel para poder fazer a crista do pintinho. Ainda com o lilás bebê. Ih, quase não tá, peraí. Só ajeitar a câmera para pegar no lilás que não está pegando. Agora que eu vi que não tá em cima de todo o passarinho lilás. Melhorou, né? Oi, Rosângela. Conseguiu pintar o sino, Rosângela? Fazer live de sino também. Pra quem quiser começar a pintar no Natal. Ó, na crista dele. Fazer a mesma coisa no corpinho. Ainda com o pincelzinho número 4. Fazer um pouco da demarcação da asa. A cor, gente, não precisa ficar muito forte, porque como é uma coisinha de bebê, é pra ficar delicadinho mesmo, é pra ficar com esse tom suave. Tá?